Gente, o contraste entre as estratégias da promotoria e da defesa ficou mais claro ainda com esse depoimento de ontem. Os promotores enfatizaram como Diddy ele exercia o poder, controle, a coação absoluta sobre a assistente dele, apontando uma relação que sempre foi muito marcada, pelo que os meninos também disseram aqui agora, para a coisa do medo e do abuso. Já a defesa tentou enfraquecer a credibilidade da Clark, destacando que mesmo após os episódios de violência que foram relatados por ela, ela continuou mandando mensagem para o rapper pedindo uma reaproximação profissional. Para os advogados do P. Diddy, esse comportamento indicou claramente que ela teria um certo interesse em prejudicá-lo. A Carlinha também fez uma análise sobre esse argumento da defesa. Dá uma olhada. Agora, gente, vamos aqui às estratégias da acusação e da defesa nesse dia 27. A promotoria focou em reforçar a narrativa do quê? De coação e de abuso. A assistente do procurador federal, Mitzi Steiner, conduziu todo o interrogatório, redirecionando, buscando confirmar detalhes-chave. Ela obteve de Clark a confirmação de que Combs a havia sequestrado em 2011 e levado sob ameaça de arma. Clark respondeu sim ao ser perguntada se Combs estava armado. Steiner reiterou que Clark temia por sua segurança, trazendo a fala dela: eu seria ferida se não obedecesse. Em resumo, os promotores enfatizaram o poder de Diddy sobre Clark e possíveis tentativas de ameaçar e coagir suas testemunhas, dando peso às alegações de tráfico sexual e de extorsão. Já a defesa de Mark Agnifilo buscou minar a credibilidade da assistente e mostrar que ela tinha interesse em retratar Combs negativamente. Agnifilo lembrou que Clark tentou retomar o seu emprego com Combs em 2024. Ela se ofereceu para ser chefe de gabinete dele e que mantinha contato frequente com ele, mesmo após as investigações serem públicas. Ele ainda ressaltou os e-mails de Clark implorando por perdão e emprego. Queria minha vida de volta, sugerindo que ela movia ações motivadas por ambição profissional e afetiva. O advogado insistentemente perguntou se ela havia ido à casa de Curry para evitar que Combs fizesse algo estúpido, ou seja, tentou caracterizar o episódio como voluntário para proteger o chefe e não como cumprimento forçado de ordens. Em vários momentos, Clark visivelmente se emocionou durante o cruzamento, mas manteve que não queria ir até Curry e só obedeceu por ameaça. Tá aí então a Carla nos adiantando um pouco dessa perspectiva e principalmente do símbolo desse depoimento de ontem de uma assistente muito próxima do P. Diddy. Olha, para você que está nos acompanhando, são 9 horas e 30 minutos. Fefe, estamos com menos de 200 likes, mas mais de 400 pessoas nos acompanhando ao vivo por aqui. O que o povo precisa fazer, amigo? Gente, eu já disse, a gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas nós estamos aqui pedindo o seu like, o Firmes e LIKE. fortes. Dá uma ajudadinha no like, a gente brinca, eu sei que é chato, a gente fica pedindo de Vocês minutos não em sabem minutos como quase, ajuda o like, mas o like gente. ajuda o programa a chegar para mais pessoas e a gente continuar fazendo esse projeto. Vamos bater 200 agora? Vamos bater, vamos virar agora 200, ó, e daqui a pouquinho, meta de 300, é ou não é, Felipe Reis? Ou seja, a gente é a Dilma, né, irmão? Quando a gente bater a meta, a gente dobra. Exatamente. É tão fácil apertar o joinha A gente aí, dá uma dobrada, ou triplica, né? Agora, deixa eu falar com os meninos. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Igor. Agora é pra você, direcionado, hein? Você acha que a Beyoncé tá envolvida ou não? Então, é muito difícil não estar envolvida, né? Agora, o grande ponto é como que a defesa dela e do Jay-Z vão fazer para conseguir limpar o nome deles, não só o dele, mas de todo mundo que está ali. Eles tinham uma aproximação muito grande, né? Foram sócios, trabalharam juntos, enfim, tiveram ali uma participação na música e nesse mundo muito grande. Então, assim, a presença do Jay-Z e da Beyoncé sempre foi algo muito
muito marcante ali naquelas festas. Então, é muito difícil essa turma não estar envolvida. É difícil também agora materializar provas, né? Como que isso vai ser de fato levado em corte, porque daí isso faz toda a diferença. Uma coisa é a gente especular e a gente achar que tem envolvimento e que participava, enfim, daquelas festas cheias de abuso, né, com uso de drogas, com abuso sexual, enfim. Mas a gente vai ter que ter prova para poder levar isso de fato a um fato marcado e Pediu, verdadeiro, né? Ellen? Deixa eu fazer uma pergunta. Pedidi. Pediri. Não, eu quero fazer uma pergunta. Boa. Uma pessoa com essas características, né, psicológicas, psiquiátricas, né, todo esse espectro, ela pode continuar convivendo em sociedade ou ela, né, eu sei que isso é uma coisa muito interna, algo que um esquema que ele criou, né, de extorsão, mas como é visto uma pessoa dessa, num ambiente sem ser de Hollywood, de todo desse mundo do entretenimento? Quer falar, João? Sim. Olha, é um assunto bem complexo, a gente avalia situações por situações, porém, o que a gente vê? A gente vê, como eu falei, há uma gravidade tão grande e uma perversidade tão grande nisso, que nesse caso, em pontual, ele tem que ser afastado da sociedade. Não tem como haver uma convivência de uma pessoa que cria uma estrutura de perversidade a esse ponto, porque a gente estaria soltando a população aos leões, né? Não tem como a gente conviver com uma pessoa com esse calibre de perversidade. Então, eu acho que realmente ser inserido, óbvio que existem várias linhas dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, enfim, com relação à reinserção, mas nesse caso, a minha visão é que é um caso já concretizado de que não há possibilidade dele conviver em sociedade. Gente, ontem eu estava lendo, Reis, um artigo de um jornal americano lá, e aí os caras estavam dizendo o seguinte: vai ser difícil provar que o Diddy é o Diddy. Os caras estavam dizendo isso. Porque é o seguinte, você tem muitos relatos, que é o que os meninos trouxeram agora. Você tem muitos relatos sendo jogados para lá e para cá. Então a fulana falou que não sei o quê, que o ciclano tal, não sei o quê. Só que você não tem a materialização da prova. Como é que você vai conseguir provar que uma Beyoncé da vida, ou um Leonardo DiCaprio da vida, ou qualquer outro ator, atriz, cantor que esteja, que já tenha participado das freak-offs ou que estava lá no rolê, sabia do esquema? Como é que você materializa essa prova? A dificuldade hoje que a promotoria tem é essa. É a materialização da coisa. Se não tiver no vídeo, não vai ter mais nada. Porque como é que se você não tiver vai... prova cabal, não tem condenação. Como é que você vai incriminar alguém porque participou de uma festa? Se fosse assim, como é que você vai incriminar? E outra coisa, tem a diferença entre como que você incrimina? coisas consentidas de coisas que não são, né? Tem muita gente assim, a conivência, sei lá, você tá vendo ali algo acontecer estranho e você acha que é normal, será? Então, como é que materializa isso, meninos? Falem aí. O que vira estranho e o que não vira crime, né? A diferença disso. O que vocês acham? Eu acredito que assim deviam existir festas e festas, muito possivelmente, e públicos que participavam de uma festa e que não participavam de outra. Eu imagino isso. Eu não imagino que devia ser uma coisa tão escrachada e aberta para que todos tivessem um acesso e até pudessem de alguma forma também publicar, né, enfim, vazar alguma informação dali, porque isso sempre, durante esses anos todos, sempre foi muito protegido. Então, eu acredito que existiam perfis de festa e também tinha essa questão, viu, Ellen, eu vejo assim também, de fazer uma vista grossa e saber que você tem algo ali dentro daquele quarto que está acontecendo, mas ao mesmo tempo fica por ali, entendeu? Para que, enfim, todos pudessem participar daquele pertencimento social ali, né, daquela classe social, daquele clã que ali pertencia naquele grupo, mas ao mesmo tempo sem dar pitacos, ou enfim, mostrar que algo poderia estar errado. Difícil, né, materializar esse processo, e acho que é o grande desafio aí da promotoria.